Som, um, dois. Começou? Começou? Paz do Senhor, iniciamos a live. Depois de alguns probleminhas técnicos, vamos iniciar. E depois de atrasar, né? O pastor sempre queria colocar outra data e tal. Chegamos um dia. A entrevista com o pastor e com o Rosivaldo. Isa, quer falar alguma coisa? Pai Senhor, boa tarde. É isso aí, começamos o nosso último podcast sobre o Jean, né? Pode falar, André. E mês que vem, não esqueça, a partir do dia 18, tá? Começa a nossa conferência Jean. E, sem muita delongas, vamos chamar o pastor. Pode vir, pastor. Se achegue. E o irmão Rosivaldo, que é líder da juventude. Cadê Rosivaldo? Vem correndo. Ele vem bem devagarzinho, irmão Rosivaldo. Ó. Vai estar pisando em ovo. Irmãs, eu tô rouca, tá? Mas isso não vai me impedir de cantar no final, tá certo? Eu já batei em mim aqui, irmão. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Amém. Então vamos lá, né? Vamos. Pai do Senhor a todos, boa tarde. Amém, pastor. Você quer falar mais alguma coisa, pastor? Não? Falar mais alguma coisa? Vá. Vão se converter. Esse aqui. Vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. Tá? Todo mundo sabe que o podcast é voltado para o Jean e as perguntas vai ser voltada para o Jean. A gente pode fazer outras perguntas paralelas, mas o contexto é o Jean, tá bom? E a primeira pergunta é para o pastor, claro. Sim, se você tiver alguma pergunta para perguntar para o pastor ou para o irmão Rosivaldo, pode falar, viu? Sem filtro, sem nada. Fale aí que o Wendel tá ali de prontidão para fazer a sua pergunta, tá bom? Sem cortes. Ao vivo. E vamos lá, pastor. A minha primeira pergunta, a diaconisa Dália falou aqui, referente... Chique! Ouviu? Mostra aí, pastor. Irmãos, a mesa está farta. Com água geladinha, com chocolate, coxinha, refrigerante, Coca-Cola, choquito. É de Deus. O Senhor supra a necessidade de ser servos, tá, irmão? Pronto, a primeira pergunta. A diaconisa Dália falou, referente ao Jean, sobre o nome que o Senhor escolheu e tal. Aí a minha pergunta é, por que o Senhor escolheu o nome Jean? O Jean acima da média. Como é que foi esse processo? Por que Jean? Bem, eu vi nos outros podcasts, Mandália e o Diácono S também falando sobre a... Foi interessante isso aí, porque logo depois teve uma polêmica com o Thales acerca do que aconteceu. E quando as pessoas ficavam perguntando a eles, ô
Oxe, vocês estão imitando o Thales? Eu disse, não, na verdade a visão do Jean é que, para quem eu tive uma juventude muito diferenciada com aqueles que eu convivi na maior de idade, aprendi. E eu vivi uma época que no Conjunto Muribeca, lá na Assembleia de Deus, na minha época, quem era uma geração na minha frente já era uma geração de rapazes muito respeitados, de Muribeca a Prazeres. E os camaradas eram muito bons e bem conhecidos, a ponto de, quando se tinha visita de outros jovens das áreas na nossa congregação, eles tinham medo de receber a oportunidade, porque naquela época a nossa juventude era conhecida, através desses rapazes, como celeiro de pregadores. Desculpa, pastor, não entendi. Celeiro de pregadores. Celeiro de pregadores. E isso era no Conjunto. Na época do pastor, numa época antes de eu chegar à maior de idade. E tinha mais ou menos quantos anos ali, pastor? Dessa época desses rapazes, eu ainda era adolescente. Você era o mais novo, né? Era, eu não era maior de idade ainda. E aí esse pessoal marcou uma geração que, a partir deles, nunca mais Muribeca foi o mesmo em relação a jovens pregadores. Então eles eram acima da média para a idade deles e para a época, né? Então a minha ideia, como eles eram pessoas que eram muito focadas a pregação e oração, e focadas, muito dedicados, leitura, não é? Eu estou falando aí, estou falando de uma geração que não era minha ainda, como eu era adolescente, mas eu estou falando de 91, 92, 93. E eles ficaram super respeitados nessa área. E aí eu sou fruto desse trabalho. A geração de adolescentes que ingressou depois de maior de idade lá por exemplo, na sala da escola dominical, dos mais velhos, eu já faço parte da segunda geração. Por exemplo, o pastor Jerônimo é da primeira, é dessa que eu estou falando. Então ele é percursor disso. Então o senhor é fruto da geração do pastor Jerônimo. Do pastor Jerônimo, né, já que tinha, e aí a gente segurou essa ciência. E aí, naquela época, na oportunidade, a gente teve a sorte de conseguir fazer com que o professor Saulo, que hoje é coordenador aí da Tia Deb, em Pernambuco, ele fosse o nosso professor direto. E aí, aquilo que já estava bom se tornou muito, muito melhor. Então, dentro daquele contexto, eu tendo vivido essa fase, chegou uma hora aqui na igreja que eu parei e disse, não, a querigma, ela, claro que ninguém dá todos os passos de uma vez só, porque não tem condições. Eu digo, mas já tinha chegado uma hora já depois da igreja já funcionando ali, naqueles 2 anos, eu disse, já está na hora de incrementar, dar um outro passo, para que a juventude acorde e não seja essa juventude hoje marcada apenas por entretenimento, louvorzão. Isso não pode. Numa geração que eu tive, não é que isso seja errado, mas você olha assim ao seu redor e você vê a juventude muito focada em apenas louvorzão, em show e tal. E disse, e amanhã, como fica? Então, não é porque é jovem que você pode, eu pensava assim, não é porque você é jovem que você vai ficar apenas nisso. Você pode ser um jovem, mas um jovem comprometido e que ama as escrituras desde cedo. Então a ideia do Jean, que ficou como título Jovens Acima da Média, era no sentido de que existem jovens que não são apenas levados ao entretenimento, de que eles são jovens envolvidos com a Bíblia. E aí, para isso, eu criei a ideia de fazer essa questão da conferência, de a gente tratar temas
que fizesse com que a juventude saísse muito desse negócio do oba-oba. Então, era uma chance que a gente tinha de fazer um pouco diferente de outras igrejas emergentes, que é o nosso caso. Não somos igreja centenária. Tá? Então, a gente podia fazer de tudo. Na igreja tinha de tudo, né? Até teatro, mas para sair daquilo e melhorar e dar um grande passo, a gente precisava formar através de uma conferência, criar, fazer do Jean verdadeiramente um sistema que ele fizesse com que produzisse no jovem não só um interesse, mas que a partir daí produzisse neles o gosto para a palavra, para que ele pudesse desenvolver com relação aos temas que estavam ali propostos. E aí por isso a gente faz essa questão. Não fez antes, mas foi melhorando, porque você vai melhorando dia após outro. E aí chega até o momento de se fazer agora pré-Jean, que é o fato de que você vai utilizando a própria juventude da igreja que vai falando sobre os temas. Então, assim, na ideia de que ser jovem acima da média é aquele que faz a diferença onde ele quer que esteja. E você não faz diferença dizendo que Jesus é amor. Como é que você conversa sobre temas onde você está, no trabalho? Trabalho não, que o jovem, a maioria, é dividido. Mas assim, colégio, trabalho, faculdade. Como você impacta o negócio se você só sabe falar que Jesus é amor? E quando vem a teoria. Então, dentro daquilo que eu vislumbrava e da juventude que eu participei, o Jean foi projetado com esse intuito de fazer com que o jovem explodisse. Então, não importa a idade. Você pode continuar sendo jovem, você ri, você brinca, você tira férias, você vai para a praia, você vai... Entretanto, contudo, todavia, a parte espiritual, né, esteja também no mesmo ritmo. Essa foi a ideia, para que eles fossem diferenciados e não ficassem apenas nesse entretenimento. Muito bom, a parte espiritual esteja a todo vapor. Exatamente. E, para aqueles que ainda ficou em dúvida, olha a história aí do nome Jean, não tem nada a ver com o que estava acontecendo na época, né, com o cantor Thales Roberto. Tem um contexto bem mais profundo de anos atrás, da adolescência do pastor, e ele passou e, graças a Deus, está funcionando e cada ano estamos desenvolvendo bem mais. Vou passar agora a jovem Isa para a pergunta. Certo, eu vou fazer mais uma pergunta para o pastor Michel, com relação ao seu chamado. Como foi o chamado de Deus para a sua vida? Quantos anos, como foi que o senhor entendeu e aceitou isso, né? Porque não é fácil. Não, boa pergunta, Isa. Por incrível que pareça, eu pensei que essa pergunta ia sair mesmo. Eu pensei mesmo, eu disse, rapaz, acredito que vai sair essa pergunta. Eu dizer, pastor, e aí, como é que o senhor chegou, né? Como é que foi isso? Porque todo mundo tem que ter uma história. Vamos lá. Eu sou, minha parte de família, a parte de mãe, é a parte crente da família, né? Então eu cresci na igreja junto com minha irmã e todas as irmãs da minha mãe, todos os irmãos, eles cresceram na igreja. Então, nesse processo, você está sendo educado ali, como tem alguns aqui já, né? Graças a Deus, já crescendo aí. E aí, a minha família sempre foi uma família dentro de obra. Então, aparentemente, eu já entendia um pouco do que era igreja, porque você vai crescendo e você vai vendo os bastidores de uma igreja, vendo ali os irmãos que se reúnem para falar alguma coisa, e aí vai. E nesse processo, você tem ideia, a minha avó era dirigente de círculo de oração, minha mãe dirigente de círculo de oração, o meu tio, que é quase o caçula da minha avó, ele foi o penúltimo, foi o único homem que minha avó teve dos 5 filhos. Eu comecei ali por volta de meus 10 anos, quando ele precisou se retirar daqui, tendo recebido um chamado de Deus para ir para Mossoró, vai para Natal primeiro, Rio Grande do Norte, e de lá começou-se uma chamada que ele já sabia que tinha, e por causa disso ele teve que pedir demissão
Então imagina eu, uma criança de 10 anos, acompanhando tudo isso, sabendo de todo um processo, né? Onde meu tio pediu demissão do trabalho, onde perguntaram que, por exemplo, quem pagava mais, qual era a empresa pagando mais, chegaram a oferecer ele, imagine se fosse hoje, né, compare, chegaram a oferecer ele 30 salários mínimo para que ele ficasse na empresa. Muito alto, hein, o valor? Faz o cálculo aí. E aí, é quando eu vejo o meu tio abandonar tudo por causa do chamado de Deus. Então, meu tio estagiou e aquilo ali, eu estou crescendo. Eu estou vendo isso na minha família. Acompanhando tudo. Só que aí, você vai, enquanto eu criança, abaixo de 10 anos, não, mas ali, quando já vai chegando 12 anos e você já está ali na pré-adolescência, e aí foi quando eu comecei a escutar conversas na minha família, e quem falava muitas vezes assim era minha avó mesmo. Minha avó dizia assim, você também vai ser pastor. Você não sabe ainda não, mas o Senhor falou com sua mãe desde cedo. E eu olhava aquilo e ficava olhando a história do meu tio e disse, como é que pode isso? Eu disse, Senhor, eu vou fazer isso. E como é que vai ser? Eu também vai acontecer a mesma coisa? E lembro-me que quando eu já estava maior nessa juventude que eu estava, lembro-me que eu até perguntei ao meu tio, dizendo assim, como é que eu sei que a chamada dele vai chegar? Ele, se preocupe não, pode estudar e trabalhar. Na hora que chegar a hora da chamada de Deus na sua vida, você vai parar tudo. Ele disse isso para mim. O seu tio. O meu tio. E aí, quando minha avó dizia aquilo, eu dizia, eu acho que isso é coisa de vó. Aí